Bem, como eu havia prometido para vocês, eu vou produzir uma pequena videoaula para que você pudesse entender aquilo que foi proposto, aquilo que foi pedido no nosso trabalho de física. Então aqui eu abri o Excel, montei uma pequena tabela para que eu possa colocar os valores e fazer os cálculos com o Excel para dar o valor total do gasto do aparelho mensal. Então nesse caso, no Excel tem um funcionamento que as colunas é dado em letras, A, B, C, D, E, F, G, aí por diante, e aquilo que você está querendo é colocado nas linhas, né? Então, na coluna aparelhos, por exemplo, você vai colocar o aparelho aqui em A2, A3, A4 e assim por diante, até o número de aparelhos que for. E aí você vai pegar a potência do aparelho em watts. Essa potência você pode ler a plaquinha lá do aparelho ou pesquisar na internet. E aí você vai colocar aqui na B2, B3, B4, assim por diante. Aí você pode fazer o cálculo da potência em watts para converter para quilowatt. E fazer uma estimativa do tempo mensal do uso de cada aparelho. Eu coloquei essa célula aqui para ser feita sem o cálculo, no caso do Excel, porque cada aparelho varia muito o cálculo que você vai fazer. Então, aí você vai ter que arredondar os valores para uso mensal de cada aparelho. Às vezes você tem que converter minutos para horas, às vezes você tem que converter os minutos na semana e depois converter para horas e assim por diante. Aí o consumo também é necessário que você faça um cálculo com Excel e o valor pago também e também o valor total. Então, nós iremos fazer aqui como exemplo apenas o uso de dois aparelhos. Então, eu vou fazer o uso de dois aparelhos, que é o ferro de passar e o chuveiro. Então, vou escrever aqui ferro e chuveiro. Então, eu vou lá, olho na célula B2, e a célula B2 está falando assim qual é a potência em watts. Está fazendo uma pergunta para mim qual é a potência em watts do ferro. Nesse caso, não vou usar uma fórmula do Excel, mas eu vou procurar as informações ou na internet, ou na plaquinha do aparelho, ou no manual, e vou observar o que está escrito lá. Nesse caso, deve estar em torno de 1000 watts. Você pode observar qual é a potência do seu ferro de passar. E aí, fazendo a mesma coisa para o chuveiro, nós descobrimos que no inverno é em torno de 4500 watts. Então, eu faço agora um cálculo do tempo de uso mensal do ferro. Nesse caso, se o ferro for usado 2 horas por dia, aliás, 2 horas por semana, supondo que um mês tem 4 semanas, então 2 vezes 4 são 8 horas mensais. Supondo que o chuveiro fosse ligado 10 minutos por dia, quer dizer, 10 minutos vezes 30 dias, dá um total de 300 minutos. Mas tome cuidado, não coloque 300, porque são 300 minutos e você está usando o tempo mensal em horas. Então você vai ter que converter 300 minutos para horas. Você vai fazer 300 dividido por 60, porque cada 60 minutos é 1 hora, e você vai descobrir o tempo em horas mensal. 300 dividido por 60 dá 5 horas. Então são 5 horas do uso do chuveiro por mês. Então agora você pode fazer os cálculos no Excel. Veja que a gente já preencheu bastante coluna daquilo que foi proposto, e algumas colunas não foram feitas nenhum tipo de cálculo no Excel, mas as próximas agora você vai ter que usar os cálculos. Então eu vou fazer primeiro a conversão da potência que está em quilowatt, aliás, que está em watt para quilowatt. Então nesse caso eu seleciono a célula que eu quero fazer para o ferro, né, C2, vou lá na barra de fórmulas, lá em cima, barra de fórmulas, escrevo sinal de igual, porque senão, se eu não escrever o sinal de igual, ele entende como se fosse texto, igual que eu escrevi ferro, chuveiros, aparelhos, potência. Então eu coloco o sinal de igual para ele fazer o cálculo. Que cálculo que ele vai fazer? Ele vai pegar a potência, nesse caso, a célula que está a potência do ferro
é B2, selecionei a célula B2, depois do sinal de igual, coloco a barra de divisão, dividir por 1000, né? Porque todas as vezes que você pegar a potência em watts e dividir por 1000, vai obter o valor em quilowatt. Então, dei Enter, eu obtive o valor em quilowatt. Então, 1000 dividido por 1000 dá 1. Eu faço a mesma coisa com o chuveiro. Eu seleciono a célula que eu quero, no caso C3, coloco o sinal de igual, coloco B3 dividido por 1000, então vai dar o valor. Nesse caso, eu vou clicar na célula do ferro e vou arrastar para ele copiar a fórmula na linha de baixo. Então, ele copiou a fórmula. A fórmula aqui em cima era B2 sobre 1000, aqui embaixo é B3 sobre 1000. Então já preenchemos 3 colunas com os números que a gente está precisando. A próxima coluna que a gente vai fazer é o cálculo da energia. Nesse caso eu vou colocar o sinal de igual, a energia, né? Energia é igual a potência em quilowatt vezes o tempo em hora, para dar o valor em quilowatt-hora. Então potência, que é C2, o do ferro, vezes o tempo do uso mensal, D2, do ferro. Aí deu o valor do consumo de energia, de 8 kWh o consumo de energia do ferro. Fazendo a mesma coisa para o chuveiro, eu faço C3 vezes D3, né? Potência em quilowatt vezes o tempo de uso mensal em horas, e vai dar o valor em quilowatt-hora. Então, nesse caso, eu vou clicar aqui na célula do consumo de energia do ferro e arrasto para copiar a fórmula para o chuveiro. Então, C3 vezes D3. Agora, o valor pago, eu vou pegar, supor que o valor de 1 kWh custe 40 centavos, fixo. Então, eu vou colocar o sinal de igual, 40 centavos, então 0,40. E vou colocar o sinal de vezes o quilowatt-hora. Então, nesse caso, se for usar o chuveiro 2 horas por semana durante um mês, dá em torno de R$ 3,20, se for 40 centavos o quilowatt-hora. Faça a mesma coisa para o chuveiro. Então, arrasto, copia e arrasto. E são o valor aqui de 40 centavos vezes o quilowatt-hora do chuveiro, 22,5, dá um total de R$ 9,00. E o valor total pago na conta, supondo que fosse só esses 2 aparelhos. No seu caso, você sabe que são mais aparelhos do que isso, né? Está marcado no trabalho. Você vai colocar o sinal de igual e vai somar os valores que foi usado. Então, você vai colocar a linha do ferro, a linha do chuveiro, né? As duas aqui. Aliás, tem que colocar o sinal, né? Soma, abre parênteses, né? F2 igual, aliás, de F2 até F3, fecha parênteses. Então ele vai pegar e vai fazer a soma daqui até aqui. Então, dá um total de R$ 12,20. Daí então, no meu caso, no meu exemplo, eu já fiz toda a tabela. Cuidado para você não errar no nome como eu fiz agora, para depois você não conseguir fazer a fórmula. Então tem que sempre que colocar o sinal de igual, colocar o nome certo da fórmula, pegar a posição que ela vai estar, conforme está aqui, por exemplo, F2 e F3, ficou F2 e F3, e aí dá o valor total aqui. Então é isso. Eu espero que você tenha entendido essa videoaula, e qualquer dúvida, estou à disposição para eventuais perguntas. E então, bons estudos para você, bom trabalho, até mais.